Olá, bem-vindo para nosso dia Clio, em que a gente vai te dar aquela última inspiração para fazer a prova da primeira fase. Então, eu vou dar uma olhada numa questão do ano passado e tentar te acalmar um pouco sobre o que está por vir. Acalma, quem assistiu às aulas já está bem preparado, vocês não estão sem amparo, mas a gente sabe que se fica um pouco nervoso nessas horas de fazer a prova. E a ideia é não ficar nervoso, fácil falar, né? Mas talvez nossas últimas palavras ajudem um pouquinho. Vamos dar uma olhada no que consiste a prova de inglês. São duas coisas muito simples. Compreensão, deixa eu ver se eu consigo aqui, compreensão, e aqui embaixo tem vocabulário e gramática. É isso, só isso. Não precisa de grandes interpretações, não precisa saber ler Ulisses, do James Joyce. Shakespeare até apareceu numa prova aí, mas se você usar um pouco de lógica, consegue decifrar algumas coisinhas. Claro que tem aquelas perguntas meio cretinas que sempre usam um vocabulário que a gente não está acostumado, uma coisa assim, mas talvez com a compreensão, com o contexto, a gente consegue decifrar a resposta. Vou dar uma olhada numa parte da prova do ano passado, que é um texto menor. Então, eu escolhi pela conveniência do tamanho, para falar a verdade, para caber aqui no slide. Vou mostrar o texto. Eu usei a prova tipo A da tarde, então eu acho que é 38 a parte, a pergunta. Né? Então, vamos lá dar uma olhada primeiro no texto. Eis o texto, e dá para ver que é um texto curto. Eu tentei manter a mesma estrutura em termos de linhas. Está quase lá. Tem uma palavra ou outra que realmente não ficou exatamente no formato da prova, mas é muito próximo. Dá para ver que é um texto pequeno, não é um texto difícil em termos da linguagem e vocabulário, nem da gramática. E eles tentaram achar as coisas mais complexas ou talvez mais usuais no mundo do diplomata. Então, eu vou ter que reduzir esse texto para responder, mas vamos dar uma olhada na pergunta 38. Começa assim, né? Considering the ideas and vocabulary of the text above, decide whether the statements are C or E. Então, basicamente, usando as ideias e vocabulário, que é a compreensão e o vocabulário. A primeira pergunta foi essa, e aqui está o texto, né? In line 3, the sending state is the one capable of expelling foreign diplomats from its territory. Então, aqui eu destaco sending state, e claro que eles têm receiving state, se você ler a frase toda, né? The diplomatic relations between sending and receiving states. Essa pergunta não é de tudo complexo assim, é só pensar um pouquinho antes de entrar em pânico. Então, que é sending? É quem envia, né? Então, é o Estado quem envia um diplomata para um outro Estado, o Estado, né? E receiving state, quem recebe, então é o Estado ou a nação que recebe o diplomata de outro país. Se você pensar logicamente, é de errado, porque the receiving state would expel. É o receiving que expel. Então, expel é expulsar. Então, quem vai expulsar um diplomata estrangeiro do seu território é o receptor, né? Quem vai receber. E o Estado que envia usaria a palavra recall, que aparece na primeira linha do texto. The recall of an entire diplomatic commission, quer dizer, chamar de volta. Literalmente chamar de volta. Então, a palavra expelling na pergunta aqui e daí fala de foreign diplomats, que são pessoas de fora do seu território, então você está recebendo. Quem recebe não seria a ideia de recall, mas sim de expel. Então, sending state é o recall. Portanto, é de
errado. Dá para ver que, com um pouco de leitura, um pouco de calma nessas horas, para ver o que, quem envia e quem recebe, e essa palavra expel é o que? Expulsar. Você não vai expulsar de um outro país, você vai chamar de volta. Se você tiver um diplomata brasileiro na Austrália, aqui, o Estado brasileiro não vai falar, sai daí e vai para a Rússia. Não vai falar isso, vai falar, sai daí e volta para cá, porque temos que conversar. Então, é rechamar. Né? É um pouco de lógica nessa ideia. A segunda pergunta desse bloco 38 foca nesse trecho aqui na linha 7. Eu vou até destacar. There are no constraints in their contacts. É a frase a expressão que eles usam, a palavra expressão não é expressão, é um trecho, it's an excerpt or passage. Means that their contacts remain regular. Significa que esses contatos continuam regulares. Eu acho muito estranha essa pergunta. É feito para confundir mesmo. Uma constraint é um restringimento, uma restrição sobre os contatos. E isso, na verdade, para mim, não tem muito a ver com a palavra regular. Se você pensar no que é regular, qual é o oposto de regular? Irregular. Irregular não tem nada a ver com constrangimento, não sei se é constrangimento, mas restrição, restringir esses contatos. Acho a escolha das palavras muito estranhos. Portanto, eu falei sim, porque uma restrição do contato não quer dizer que não vão ficar regulares. Quer dizer que você provavelmente não vai ter as mesmas, mas regular é uma palavra muito estranha. O oposto seria não regular, irregular. Isso é muito estranho. Eu acho que a palavra regular tem nada a ver com a palavra constraints. Portanto, eu fui para a sede correto. Há discordâncias sobre essa aí, porque você pode interpretar isso ou compreender que restrição de um contato quer dizer que não vai ficar regular. Alguma interpretação talvez seja possível. Eu acho que a palavra regular foi escolhida para atrapalhar o pensamento. É só pensar no oposto. Então, se vão continuar regulares ou se vão continuar irregulares. Regular em termos de frequência é esquisito essa aí. O campo está dividido entre errado e correto. Eu fui para correto. Mas é possível que essa resposta seja errada também. É uma interpretação. Há espaço para um recurso? Sim, acho que há espaço para recurso nesse caso. Mas dá para ver que se consegue ver constraint. Constraint não tem nada a ver com regular. Né? Essas palavras não são relevantes uma à outra, na minha interpretação. A pergunta da discórdia. Terceira pergunta desse bloco 38, da prova do ano passado, 2022, foca eles falam de um trecho maior, mas na verdade foca numa expressão. Aqui realmente temos uma expressão dentro de uma passagem, um excerpt. Aqui está na linha 11. O resto eles colocaram lá para ser gentis, mas acabam atrapalhando, porque chama sua atenção para uma parte que não interessa, né? Então, more straightforward. Pode ser substituído por less complex, sem mudar o sentido do período. Então, se vê que this is more straightforward when no formal breach of relations has taken place. Então, seria assim, isso é mais fácil quando nenhuma quebra formal de relações ocorreu. Né? Essa é a tradução do trecho aí. More straightforward. Se você não souber a palavra de straightforward, você quebra. Straight é reto. Reto
é o oposto de sinuoso ou não reto, né? Com muitas curvas, com muita quebra. Então, é a ideia de que os contatos ou os contatos e as relações seriam mais retos se não tiver uma quebra formal. Quer dizer, easy, né? Straightforward significa easy. E more straightforward significa easier, que é igual less complex. Less complex é igual easier. Então, a ideia é que poderia ser substituído? Poderia sim, porque significa a mesma coisa. Você pode até não conhecer a palavra straightforward, mas focando na palavra straight, é reto. Forward é para frente. É reto toda a vida em português, né? Reto toda a vida. Straightforward a gente usa para uma coisa fácil de compreender, fácil de fazer, uma pessoa que não enrola, uma pessoa que fala direto e reto, né? Então é mais fácil você ter uma relação com uma pessoa assim do que uma pessoa que enrola, não fala direito, faz muitas voltas para chegar num ponto. É mais fácil quando a pessoa é mais reto e direto. Então, quebrando a palavra, dá para decifrar o significado de straightforward. Embora eu acredite que seja uma palavra relativamente comum na língua inglesa. A quarta pergunta foca na palavra breach, utilizado algumas vezes no texto. Eu vou destacar onde está. É na linha 2, na minha ficou na linha 3, né, por causa da formatação do texto. Mas é 2, 11 e 12, mas é 3 na minha, né, 11 e 12. Então está destacado aí. E pergunta se pode ser substituído pela palavra severance. Em qualquer das situações, acho muito perigoso esse in any of the situations. Então, se pode ser substituído uma vez, já está certo, né? Sem mudar o significado dos períodos. Eu acredito que pode ser substituído nas 3 ocasiões. Então, vamos lá para o primeiro, né? Without a breach of diplomatic relations, entre os dois países, né? Sem uma quebra de relações. Breach, a ideia de quebra. Uma quebra é igual severance. Severance é uma palavra que vem da palavra, do verbo sever. Sever, que é S-E-V-E-R, né? Sever. Sever quer dizer cortar. Então, cortar é uma quebra. Você corta uma coisa, você separa essa relação, nesse caso. Então, without severance of diplomatic relations, dá para substituir o primeiro. Já está certa a pergunta, porque eles falam in any of the situations. Eles não falam em todas, eles falam in any. Então, a leitura da pergunta é importante porque você tem que poder recorrer se eles falam, não foram todos, mas não perguntou para todos, perguntou para qualquer uma das situações. Vamos lá para a linha 11, onde fala, and this is more straightforward, mais fácil, quando não ocorreu nenhuma quebra formal de relações. Mais uma vez, quebra, severance aqui funciona. Nenhum corte formal nas relações. Na segunda também poderia ser, no formal severance of relations. Então, em duas das situações, funciona essa substituição. E vamos lá para o terceiro, na linha 12. Formal breach is usually very difficult to reverse quickly. Então, uma quebra formal é geralmente bem difícil de reverter rapidamente. Mais uma vez, é a ideia de quebra, uma quebra formal, uma severance formal. Formal severance is usually a mesma coisa, pode ser substituído em todas as situações. Então, breach, a ideia de ruptura, quebra, e severance, a ideia de separação, né?
um corte que separa, né? Então, essa é a ideia de separar as relações, quebra as relações, ou rupturar, uma ruptura das relações. C de correto neste caso. Então, dá para ver que você consegue decifrar usando o contexto. Claro que a maioria das perguntas aqui focou em vocabulário, ou um pouco, você pode ter um pouco de gramática se você pensar no more straightforward, easier, uma comparativa que teria que ter para less complex. O breach é vocabulário puro, é uma palavra que diplomata deveria saber, então se não souber, agora sabe. Porque é uma palavra muito comum na área de diplomacia. E as outras dá para decifrar pelo contexto. Só aquela pergunta sobre constraints irregular que fica muito estranho a escolha da palavra regular, que pode tornar a pergunta fazer uma discordância com a questão de recurso, talvez. Bom, espero que vocês entenderam a mensagem. É compreensão e vocabulário e gramática. Não precisa de grandes interpretações. O foco tem que ser na pergunta, nas palavras usadas na pergunta. Não tenta inventar outras coisas. Leia a pergunta com calma, várias vezes. E outra coisa, no dia, vá com calma, leia as perguntas antes de ler o texto, porque daí você já, ao ler o texto, você já está descobrindo a resposta das perguntas. Se não, você lê o texto, daí você vai lá, lê a pergunta, e se esqueceu do texto, tem que voltar a ler o texto de novo. Então, lê as perguntas antes de ler o texto. Esse é o primordial. Porque daí, quando você lê o texto, você já fala, eu já achei a resposta. Então, você está economizando tempo, né? Então, a sugestão é ler as perguntas antes. Pode ser um por um, mas eu acho que bloco por bloco, ler 4 perguntas, então você já destaca a palavra breach, constraints, os outros lá que eu não lembro agora, regular, etc. Então, economiza tempo e te prepara para ler o texto. E já vai marcando onde está a resposta. Bom, boa sorte. Não que eu acho que sorte faz uma grande parte. Faz parte, mas uma pequena parte. Em português se diz boa prova. Em inglês a gente fala do your best. Remember what we did. E tenha a estratégia em mente. Leia as perguntas, depois leia o texto. Grande abraço e até o outro lado, quer dizer, depois da prova. Tchau!